Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, primeiro episódio do Paulo Mais Cast. Nós temos uma convidada super especial. E como nós vamos começar, Luciane? Com a frase do dia. Quem nos segue lá no Instagram sabe que a gente começa o dia sempre lendo uma frase. Então a frase de hoje é: não pegue tão leve com você, você dá conta. E hoje, complementando essa frase, né, vou trazer essa empresária aqui super especial, né, que o pessoal costuma falar que sexo frágil, né, e que não tem nada de sexo frágil, né? Estou acompanhado aqui por duas super mulheres, super poderosas. Muito bem-vinda, Lúcia. Eu que agradeço e é uma honra estar aqui com vocês nesse momento tão importante, né? Está sendo esse podcast. Pô, olha só o nome, Paulo Mais Cast. Gente, já tem um nome de positivo, já começa no mais. Tudo que é mais é positivo e é bom. Então, eu estou muito feliz, né? Estou sendo presenteada de estar aqui com vocês. E, claro, que a gente tem muita coisa para somar. Eu sigo vocês, você sabe o quanto eu admiro o trabalho de vocês. E eu acho muito legal que dentro do nosso mercado imobiliário, que é esse que a gente, graças a Deus, faz muito bem, a gente não tem essa questão, eu não vejo essa questão da concorrência. Eu vejo que somos parceiros para fazer crescer o nosso setor, o nosso mercado na nossa região. Cada um dentro dos seus nichos, cada um trabalhando o seu tipo de cliente. Então, eu mesmo sempre fico olhando o que você faz para eu também tentar fazer parecido. Que bacana. Porque você realmente tem caprichado muito, as casas que você tem são incríveis. E realmente eu me detenho ali assistindo todos os vídeos que você posta e acho que cada dia você só melhora, só vocês dois, né? Quando eu falo é os dois. Porque eu falo que na vida é assim. Se você tem uma boa parceira, eu um bom parceiro, que no meu caso, meu marido me apoiou sempre, não tem como nada dar errado. Como ela mesma disse a frase, a gente pode tudo que a gente quer realmente. Eu falo assim pela minha própria história, né? Eu sempre acreditei que tudo que eu queria era possível. Então, a palavra impossível, ela não existe na minha vida. Porque tudo que eu quis de verdade, eu conquistei. Tudo. Então, se eu olhar para trás, lá da minha historinha, eu vejo assim, o que eu quis que eu não tenha conseguido até agora, que eu quis mesmo. Porque tem coisas que a gente quer, mas não quer tanto, né? E no percurso a gente vai mudando também, né? Muda. Na verdade, a gente é camaleão, né? Eu falo sempre isso, a gente é camaleão, a gente precisa ser, a gente precisa se inovar. A gente está passando por momentos, desse momento tão difícil que o Brasil, o mundo passa, né? Não estou dizendo só o Brasil. Que a gente tem que inovar, tem que mudar, tem que melhorar. Então, quem não se adapta ao meio, ele estagna, ele para, muitas vezes morre. Porque a pessoa, ela perdeu os sonhos, quando ela perde os sonhos, ela perde tudo, né? É isso que eu vejo. Sonhar sempre tem um objetivo, né? E sempre acreditar, né? Eu também sou muito assim, a Luciane também, a gente acredita, a gente vai e faz, né? E é aquela coisa que você falou, às vezes aquilo lá já não é mais tanto um sonho, por isso que você nem conquistou, porque você já está pensando em outra coisa. Outras vezes muito maior do que aquele. Porque você vai com uma ideia e no meio do caminho você fala, peraí, eu sou feito ou feita para desafios muito maiores do que esse. É isso mesmo. Então, por que eu vou ficar nesse desafio pequeno se eu posso alcançar um desafio muito maior? Então, aí você deixa de querer aquele menos e vai para o mais. É incrível que a gente arruma energia, arruma força, arruma conhecimento, né? E no dia a dia é muito legal. Lúcia, a gente vê você como uma pessoa de um mindset de crescimento, né? A gente queria que você compartilhasse um pouco da sua história, como você começou no mercado imobiliário. Eu sei um pouco da história e eu acho maravilhosa. Então, vamos lá. Minha história é bem grande, mas eu vou fazer aqui um apanhado para não ficar cansativo. Nós morávamos em São Paulo, quando eu tinha 4 anos, a gente mudou, meu pai saiu de uma empresa que ele trabalhava na Ródia e decidiu ser administrador de fazenda. Nós mudamos para Três Lagoas, no Mato Grosso. A cidade ficava a 120 quilômetros da fazenda que a gente morava. Eu lembro de cada detalhe, eu só tinha 4 anos de idade, mas eu lembro tudo, desde quando a gente mudou, quando a gente chegou lá nessa fazenda, onde eu ia com meu pai nos retiros, né, porque ele fazia as vacinações dos gados, e a gente ia de jipe, era tudo areião, não tinha estrada, era estrada de terra e areião, assim. Uma vez o jipe quebrou, a gente até
dormiu no jipe, no meio do mato, com onça e tudo mais. Tinha onça Histórias, naquela né? época. E depois disso, a gente saiu dessa fazenda, mudamos para uma outra fazenda também, mas aí já no interior de São Paulo. Mudamos em vários lugares, mas já vou ser mais rápida. Mudamos para uma fazenda no interior de São Paulo, a cidade chamada Araçatuba, e a gente era escola de roça, né? Então, todos os dias eu andava 4 quilômetros para chegar na escola e voltava mais 4 quilômetros no meio de gado, bichos, e tá tudo bem. Saía de casa, eu até brinco, tomava o leitinho que meu pai tirava ali da vaca no curral mesmo. A gente até brincava, eu e meus irmãos, quem ficava com o bigode maior, da espuma ali do leite. E começou assim. E minha mãe, ela tinha uma horta, né, nesse sítio, e a gente vendia os produtos dessa horta no posto de gasolina. Então, a gente saía, né, com a charretinha, ia lá, levava. Então, começou aí a minha história de vendas. Depois disso, a gente mudou para a cidade. Quando a gente morava nos sítios, em roça, a vida era bem farta, porque no sítio você tem fruta, você tem legumes, né? O arroz, o feijão, os legumes a Tudo gente na tem. mão ali, né? Tudo Tem. fácil, né? Não tem carne também, porque as pessoas, ele mora, tem carne. Não, porque é o dono do sítio que é o dono da carne, não o empregado. Não é tanta carne, mas tinha bastante ovo. E a gente mudou para a cidade. Quando a gente mudou para a cidade, ficou um pouco mais difícil essa questão mesmo de alimentação. Mas a minha mãe costurava. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, né? E aí ela começou a costurar. Minha avó mandava tecido para ela. E ela costurava tecido de malha, retalhos de malha. E a gente mudou para uma cidade chamada Penápolis. E assim, de verdade, gente, não tinha comida para fazer no almoço. Eu acredito. Minha infância também foi assim. E ela falou, filha, você vai ter que sair para vender roupa. Numa cidade que a gente tinha acabado de mudar. Então, eu não conhecia ninguém. E a gente morava numa casa, era uma chácara, e no fundo tinha uma linha de trem. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou sair. Não tinha o que fazer, eu tinha que sair. Eu vou sair sim. E aí eu fui pela linha de trem, porque era meu ponto de apoio, eu tinha que voltar ali. Marquei lá um pé de goiabeira que tinha e fui. E assim, Paulo, vendi tudo o que eu levei. Bacana. Na volta, tinha sobrado uma blusinha. E aí eu parei na casa de uma senhora para oferecer essa blusinha para ela. Bato na porta, né? Você quer comprar roupa de criança? Aí ela foi ver, mas só tem essa blusinha. Mas eu vou comprar para te ajudar. A hora que ela falou aquilo para mim, eu falei assim para ela, lá nos meus altos dos meus 8 anos, 7 para 8 anos. Eu falei assim para ela, não, se a senhora não tiver ninguém que sirva, não precisa comprar, não. Eu abri minha mãozinha, estava cheia de dinheiro. E eu falei assim, não estou pedindo esmola. Que legal. Aí a mulher falou assim, menina, você sabia que você não pode ser tão orgulhosa? O orgulho não faz bem. Eu vou comprar porque serve na minha sobrinha. Mas da próxima vez você passa aqui primeiro, antes de você ir nos outros e passar aqui só com uma peça de roupa. Que legal. Ela acabou sendo a minha principal cliente. Olha que bacana. Eu parava lá, ela chamava todas as vizinhas, quase que eu não precisava andar mais. Que legal. Ela comprava quase tudo. Ali já nascia uma empreendedora, né? E ela virou uma segunda mãe para mim, porque ela realmente me ajudava a vender tudo que eu tinha de roupa. E aí comecei a vender roupa, eu gostei, né? Falei, poxa, primeiro dia já voltei com dinheiro. Já ganhou dinheiro, Minha mãe né? já foi no mercado, fez a O famoso compra. faz-me rir, né? Fez a compra, colocou comida, me animou, né? Eu falei, poxa, que bom. Aí, mãe, costura mais, costura mais. E minha mãe começou a costurar mais, minha mãe virava à noite costurando e eu vendia de dia, ia para a escola à tarde. Vendia de manhã e ia para a escola à tarde. E, Paulo, foi incrível, porque foi crescendo essas vendas de um tanto. E, assim, minha mãe já não estava dando nem conta mais de costurar o tanto que eu vendia. Porque ela costurava sozinha. Aí a gente começou a comprar roupa. Minha avó mandava roupa de São Paulo para a gente vender. Nossa, que era que muita. bacana. Que e eu fiquei legal. muito famosa lá em Penápolis. Tá vendo? Eu fiquei Desde- sendo a turquinha. desde cedo. Meu sobrenome é Abadia, mas eu não sou não é de turco, na verdade é de espanhol. Mas o Abadia dá a impressão de turco. E aí meu apelido na cidade ficou de Turquinha, porque eu ia e vendia legal. tudo. Isso a pé, com uma sacola nas costas, e 40 graus sol de lá, né? E depois eu comprei uma Conheço a bicicletinha. região. Mas antes de ter a minha bicicleta, eu comprei primeiro pro meu irmão mais novinho. Era o sonho dele ter uma bicicleta. E aí eu dei para ele, pro Luciano, que é o meu irmão, que hoje, graças a Deus, também está bem sucedido na vida. E comecei a vender. E eu fui com 11 anos, foi a primeira vez na vida que minha mãe teve uma conta no banco, fui eu que abri para ela. Primeira vez que ela foi no mercado fazer compra de carrinho, foi com essa idade, com 11 anos. A gente Que tinha legal. geladeira em casa, que a gente não tinha.
Eu fui arrumando a casa, porque a gente morava em umas casas que chovia mais dentro que fora. Já pegou uma responsabilidade desde Sim, cedo, né? desde cedo. E eu gosto. E todo mundo fala, poxa, mas você sofreu? Não sofri. Nada, fez bem pra você. Não achei minha mãe me explorando, não achei meus irmãos me explorando. Eu amava fazer. E aí fui espertinha também, né? A minha mãe, ela me dava um valor das roupas, eu colocava um pouquinho em cima. Por quê? Porque eu também queria vestir Fez bem. um caixa dois. Eu queria andar bem arrumada. E na cidade, ninguém achava que eu era filho de pobre. As pessoas achavam que eu era filho de rica, porque eu andava muito bem arrumada. Eu era a menina mais bem arrumada da escola. Você era um mindset, né? Já tinha um mindset lá em cima, né? É que eu não sei. Eu acho que em outra vida eu fui rica. Eu era exigente comigo mesmo. Eu gostava de andar bem arrumada, né? E aí, com 11 anos, toda essa história aí, com 12 anos, eu fui trabalhar num consórcio de vendas de moto. 12 anos de idade. Só que, em vez de vender moto, eu vendia caminhão, consórcio de caminhão. Que legal, olha que história Foi linda, muito hein? legal. Fiquei 1 ano nesse consórcio. Mas aí eu tive que sair, porque meu irmão mais velho era muito ciumento. E nesse consórcio só tinha homens, só tinha eu de mulher. E muitas vezes eles pegavam a perua Kombi e levavam a gente para outras cidades para oferecer consórcio para outras cidades. E eu tinha que ir nessa Kombi aí com os outros vendedores. Aí fez eu sair. Aí com 14, vou contar bem rápido, tá? Aí, beleza, chegou meus 14 anos de idade, eu vendia roupa, vendia as coisas, vendia tudo. Eu já era vendedora nata. Aí, com 14 anos de idade, foi a minha formatura da 8ª série. E na formatura, eu fui a presidente da comissão de formatura. Como presidente da comissão, eu tinha que criar vários eventos durante o ano para juntar dinheiro para a gente fazer o nosso baile. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o baile da formatura, que foi o baile mais incrível da cidade. Aí, eu já morava em Clementina, que é uma cidadezinha tamanho de um ovo, que é o nome da minha avó. Minha avó é a fundadora dessa cidade, mãe do meu pai. Que legal. E aí eu peguei o clube, era 1.200 pessoas que cabem nesse clube da cidade. E fiz. E foi um evento tão lindo que todo mundo ficou muito feliz. E eu falei, sabe de uma coisa? Achei um outro negócio para eu fazer. Eu vou começar a fazer evento, fazer bailes. Da liderança, bailes. Despertando também, né? Juntei mais 4 garotos, sempre eu e mais homens, né? Porque poucas mulheres tinham essa vontade, né? Vamos fazer, né? Eu e mais 4 garotos e fizemos 4 bailes, do 14 aos 15 anos. Ganhei um dinheirão. Porque eu fazia o baile do cowboy, estava tendo rodeio na cidade. O baile do cowboy lotou, e aí juntei dinheiro. Com quase 15 anos, eu falava assim, nossa, o dia que meu irmão brigar comigo de novo, eu vou sair de casa. O dia que ele brigar comigo de novo, eu vou sair de casa. Porque ele não gostava que eu saía, tá, gente? Eu saía muito. Queria se livrar já. E aí, liberdade. Eu saí de casa, Paulo. Fugi de casa com 15 anos. Fui para São Paulo de trem. Peguei um trem em Birigui. Fui para São Paulo. E fui lá para tentar a vida em São Paulo. Com dinheiro para passar 3 meses. Comprei uma máquina nova de costura para minha mãe. Ela já estava com um monte de clientes. Nessa época, a gente já tinha clientes que compravam em casa. Então, eu já tinha feito a fama. E fui para São Paulo para trabalhar lá, tentar a vida. Primeiro tentei em banco, que eu tinha um sonho de trabalhar em banco, né? Não sei porquê, mas... Bancário. Fiz vários testes e passei, só que antes de eu ter a resposta de algum banco, eu já estava numa imobiliária. Comecei com 15 anos numa imobiliária, na aclimação. Cedo no mercado. Aclimação, e chamava Sim Imóveis, SN, Sim Imóveis. E comecei lá como secretária de vendas. Eu fiquei apenas 6 meses, porque no horário do almoço eu captava imóvel. Comecei a criar todo um círculo de amizades dentro da aclimação. E quando vendi os imóveis, que era eu que captava, como você faz e mostra, eu tinha 3 linhas para colocar no jornal. Eu tinha um título e mais 3 linhas para falar do imóvel. Eu lembro disso, você fazia anúncio no Correio Popular em Campinas. E a gente só tinha quinta e domingo. E essas 3 linhas tinham que vender, eu tinha que trazer o cliente, pelo menos. E essas 3 linhas, eu comecei, eu que fazia os anúncios, porque eu era secretária de vendas, e eu escrevia lá, maravilhoso, imperdível, mosca branca. E assim, inventava uns nomes bem diferentes para o pessoal prestar atenção. E começou a vender esses imóveis que eu captava. Porque eu chegava lá no salão dos corretores e eu fazia uma mega propaganda do que eu... Vendia para os corretores, né? Lógico, inteligentemente, né? vendia Isso que eu pros falo. corretor. Vende para o pessoal da equipe. Na verdade, imóvel, eu penso que o primeiro que tem que comprar somos nós, né? Sim. O corretor, senão você nem Sim. vende, né? Aí eles ficavam empolgados porque eles falavam assim, poxa, você ilustra o imóvel pra gente.
Eu trazia como não é igual você hoje, que você vai lá e filma Que e ano mostra. foi isso, Badia? Em 1986. Isso é ter visão, né? Lá naquela época não tinha foto, não tinha nada, você tinha palavras. Tinha ali, eram Um 3 classificado. segundos, como é hoje. Você vê que nada mudou, né? Nada O mudou. Instagram, por exemplo, é 3 segundos que você tem para atrair É para a atrair, pessoa. para segurar ele. É isso né? aí. E era Mudou um a jornal. forma, mas não... E um jornal que tem lá 1000 páginas, que naquela época tudo Exatamente. era classificado no jornal, então você tem 1000 páginas e você tem que destacar o seu anúncio naquelas 1000 páginas. O cara tem que te enxergar ali no meio. Né? Imagina. Então, assim, e a nossa imobiliária não era gigante, então ela fazia classificado fininho. Não era aquelas que comprava meia página e colocava. Entendeu? Naquela época, quem fazia isso era a Lopes, era a Coelho da Fonseca, Só as a grandes. Biara, a Guizardi. Estava uma fortuna uma folha de jornal, né? Então, era só anúnciozinho ali, ó, avulso, que a gente falava, os Eu sei, avulsos. eu vendia muito carro nessa época, fazia Então, muito anúncio. Anúncio avulso, que é o mais barato. Enfim, começou a vender bastante. E aí, eu pedi uma oportunidade para o meu primo, que era o dono da imobiliária, o primo do meu pai, se ele deixava eu ser captadora de imóveis. Porque eu também passei necessidade em São Paulo. No começo, eu tinha mandado dinheiro para o interior e eu almoçava ou jantava, eu tinha que escolher. Porque secretária de venda, gente, ganha isso aqui. E eu fui morar com a minha tia num bairro muito longe. Eu pegava o ônibus 5h30 da madrugada, atravessava uma favela, lá em Parque São Rafael. Então, até eu chegar na imobiliária, era 3 horas. Era ônibus, metrô e ônibus elétrico. E aí eu ganhava muito pouquinho. E falei, poxa, como que eu faço? Aí eu usei o método de, no horário do almoço, fazer essas captações. Também não tinha dinheiro para almoçar, né? Tinha que comer um miojo ou uma salsicha. Você já tinha uma visão naquela época que o mercado imobiliário era o seu Sim, futuro, era o seu não, negócio? eu me achei. Você já enxergou aquilo Não, de quando cara eu comecei, assim? Não, quando eu comecei nos apartamentos, conhecer os velhinhos, os donos dos apartamentos, as pessoas donas, e me atendia como se eu fosse corretora, né? E eu me apaixonava, eu ficava amiga dos donos, eu sabia da vida deles inteira. E meia hora que eu ficava dentro do apartamento, eu já virava psicóloga deles, assim, já ficava amiga, já... E assim, eu me envolvia com a família. Eu me envolvia, porque eles queriam, às vezes, vender para comprar um outro maior, ou eles queriam para comprar uma casa. E aí eu ficava sabendo de detalhes, do que eles gostavam. E acabou criando realmente uma rede de amigos. É importantíssimo na nossa profissão, né? Não, e foi essa rede de amigos, Paulo, que me fez alavancá-la na aclimação. Foi graças a essas pessoas que eu, nesses horários de almoço, que eu fiz amizade, que me deram na aclimação uma fama de a melhor corretora da aclimação. E eu nem era corretora. E você vê, a captação te levou a isso, né? Sim. Eu estou até citando isso porque muitos corretores não gostam de fazer Odeiam. a captação, né? Eles não entendem que a gente fala, às vezes, o pessoal quer premiar quem faz mais captação. Eu acho um absurdo, falar a verdade. Porque o corretor, a venda começa na captação, o negócio começa na captação, o relacionamento, né? Tudo, né? Até porque quem está vendendo está comprando. É, exatamente. Quem tá E vendendo, é ali ele que vende nasce, porque ele né? compra. Ali que nasce, né? Que bacana. Ele Mas desculpa, eu te indica. interrompi Não, mais para falar isso aí. Pode falar, tô só eu falando aqui, tô matraca. Mas que bacana. Aí você... Aí, beleza, meu primo não me deixou passar para captação, para ser captadora, só captadora, eu tinha que continuar como secretária. Eu nunca vou esquecer das palavras dele, assim. E foi uma pessoa que me incentivou a trabalhar de secretária, tá? Eu agradeço a ele para sempre, porque ele me deu a primeira oportunidade no mercado. Colocou no mercado, né? Eu devo muito a ele. Mas aí eu fui pedir para ele uma segunda chance, então, para eu ser captadora, porque estava vendendo bem os imóveis que eu estava captando. E que eu captava em 1h30. Se eu ficasse o dia todo captando, e outra, eu estava abrindo mão do meu salário para ser só captadora. Ele falou assim para mim, você não acha que você está sendo muito rápida? Que você tem que dar um passo de cada vez? Está parecendo seu pai. Quando ele falou isso, que eu estava parecendo meu pai, porque meu pai é um exemplo para mim, apesar de meu pai não ter sido um homem que ganhou dinheiro na vida, mas é um homem que trabalha muito, que fez o máximo para os seus filhos. E quando ele falou aquilo, me magoou. Mexeu, eu falei né? assim, poxa, meu pai é trabalhador pra caramba. Ele não alcançou, né, bens como você, mas ele é um orgulho. Eu tenho orgulho do meu pai. Um exemplo, né? Aí eu falei, não, então você não vai me dar essa oportunidade? Aí ele falou assim, não, então tá bom. Eu vou passar lá no RH que eu vou pedir minha demissão. Não, mas você tem que cumprir aviso prévio. Eu falei assim, eu não vou cumprir. Falei assim, já que é uma empresa que não quer deixar eu crescer, eu também não faço mais parte. Eu pago o que tiver que pagar, porque eu tinha um acertinho ali. Decisão, né? A mixaria que tinha para receber, tá bom, não quero receber nada, eu abro mão. Não vou cumprir, porque tinha a menina já que estava fazendo um outro serviço lá dentro. E saí. Só que eu já tinha uma outra imobiliária que estava atrás de mim fazia dias, que tinha acabado de abrir lá na aclimação, uma gigante.
E estava atrás de mim, porque eu era famosa, né? Parecia que eu era a corretora mais famosa. Eu não era nem corretora. Aí eu fui nessa imobiliária, eles me fizeram uma proposta de trabalho, chamava Vison Imóveis. E fizeram uma proposta. A imobiliária é a coisa mais linda. E eu vou te falar o que me fez ir trabalhar nessa imobiliária. Não foi nem a proposta. Foi porque tinha... Vocês vão rir. Porque lá dentro tinha uma cozinha e eles serviam refeições. Era o momento, né? O momento. Eles serviam refeições. Eu, que já tinha passado tanta necessidade, eu cheguei lá e vi que tinha cozinheiras e tinha um refeitório maravilhoso e uma comida com cara de comida de mãe. Eu falei, gente, mas isso aqui é muito bom. Incrível, é pra rir, tá, gente? É tudo momento, mas né? a comida me chamou. É tudo momento, né? Tudo momento. Eu falei, aí eles me ofereceram um cargo muito bom. Eu fui ser gerente de captação com 16 anos de idade. Que maravilha. Tinha 8 pessoas subordinadas a mim. E um carro, na época, eu nunca vou esquecer, uma Chevy 500 vermelha. E um motorista, chamava Sidney. Chama, né? Deve estar vivo ainda. Que legal. E aí, essa imobiliária era nova, né? No bairro, gigante, de um japonês. Norio Yamamoto. Ele que me deu essa oportunidade. Gente, em menos de 2 meses, a aclimação estava forrada. Jardim da Glória, Cambuci, estava forrada de placas da Vison Imóveis. Que legal, que legal. Nós forramos o bairro. E foi isso que começou a venda. Eu conheci uma senhora, e eu vou contar o capítulo 2, que vocês vão gostar. Conheci uma senhora incrível, que o pai dela tinha deixado a herança, metade da aclimação, aquelas vilinhas, um monte de casas. Os italianos construíam aquelas vilas. Coisa de italiano mesmo. E deixou, ela é muito rica, o marido também, os dois não tinham filhos. E o marido muito rico, tinha muitos imóveis, mas ela queria dispor daquelas casas velhas. Estava dando dor de cabeça, aluguel estava dando dor de cabeça para ela, não precisava, tal. Pôs à venda, mas era muito imóvel que ela tinha. Só que ela chegou lá com o meu gerente, meu diretor de vendas, o Dr. Hélio, e falou assim, olha, eu vou pôr todos os meus imóveis aqui com vocês, mas desde que a Lúcia seja a corretora. Eu só aceito se ela for ela que vai vender, porque todos os imóveis que eu vou vender, eu vou comprar flats e salas comerciais. Nossa, quer dizer, vende e compra, né? É o que todo mundo tem que entender, Sim, né? e eu não sabia que ela ia falar isso com o meu gerente, o meu diretor, na época era um diretor de vendas. E ela falou por ela. E eu, de verdade, eu falei assim, mas será que eu... Aí eu que pensei, será que eu já devo ir ser corretora? Porque, tipo, eu tava bem lá onde eu tava ganhando bem. Aí eu falei, Deus sabe de tudo, Deus sempre foi quem me orientou, Deus me dá os caminhos, as bênçãos. Eu falei assim, não, se aconteceu é que é para ser. É para ser. Aí fui ser corretora, vendi todos os imóveis dela, comprei as salas, comprei os flats, decorei para ela tudo. Eu virei meio que uma filha postiça. Não recebi herança, mas eu recebi dela algo muito mais importante que herança, que foi muita coisa que ela me ensinou. Então, assim, uma mulher incrível que me deixou um legado assim de conhecimento, de tratar bem todo mundo. Eu já fazia isso, mas com ela eu aprendi muito mais. Né? Uma pessoa incrível. E aí foi daí que eu comecei a vender imóveis. Vendi apartamentos de altíssimo padrão, porque a região era alto padrão. Vendi apartamento para o filho do Salvador Klein, na época, o Michel Klein, dono das Casas Bahia, uma cobertura duplex. Que bacana. Depois eu vendi um apartamento, vendi muitos, mas eu estou falando só os mais importantes nessa época, com 16 anos. E vendi um apartamento, foi esse o mais emblemático da minha carreira no início. Um banqueiro do Jogo do Bicho queria comprar um apartamento para dar de presente para a sua esposa. E ela me procurou, e aí eu fui procurar o apartamento. Nada que eu mostrava ela queria um apartamento de mais de 1.000 metros de área. E aí eu tive que fazer uma parceria com a Lopes, na época. Aí fiz a parceria para vender um apartamento, achamos o apartamento na Vila Nova Conceição, lugar incrível. E 1.200 metros de área útil, 10 vagas na garagem, 4 quartos de empregados no apartamento. Nossa, o apartamento. $1 milhão. O prédio chama Number One. Tem lá agora o Number Two, tem outros, mas esse foi o número, realmente o Number One, nesse nível da Vila Nova Conceição, que é do lado do Ibirapuera ali. Vendi, aí, passado um tempo, a Lopes me chamou para trabalhar com eles e eu fui. Aí fiz Lopes, alto nível, Morumbi, a região toda dos Jardins. E nos fins de semana todo mundo ficava de folga e eu ia fazer lançamento da Encol. Né? A Encol, naquela época, era a melhor empresa do Brasil. Todos os apartamentos que eu vendi foram entregues. Ainda bem, Graças né? a Deus. Ainda Foi bem, na né? época Até o boa. ponto que não entregou mais, né? Na minha época foi uma época muito boa.
Eu ganhei, Paulo, com menos de 18 anos, eu tinha um apartamento no Jardins, Nossa, na Rua Ouro Branco, pago com comissões que eu ganhei de fim de semana da que Empol. legal, que legal. Eu ia fazer uma pergunta aqui para você, quando foi sua grande virada, mas acho que já começou ali, né? Ou você permaneceu no mercado de imóveis desde aquela época? Você chegou a sair do mercado? Saí. Ou você continuou forte Não, e depois teve uma grande virada para tudo isso? Eu saí. Eu estava muito bem no mercado, muito bem em São Paulo, realmente ganhando muito dinheiro, ajudando minha família, muito feliz. Eu ia viajar para o interior, levava aquele monte de presente. Uma menina jovem, com um monte de presente, com um carrão. Você sabe o que as pessoas pensam na cidade pequena? Que não é trabalhando. E graças a Deus foi trabalhando muito. Eu nunca tive envolvimento com nada de clientes, assim, zero. Eu, na verdade, nem namorava muito, porque o meu foco sempre foi trabalho. Então, a minha paixão era o trabalho. Então, todo mundo fala, nossa, mas você não se apega, você namora e larga. Não... Porque realmente eu não tinha essa visão de que tinha que me apaixonar, que tinha que namorar. Eu tinha que focar no que eu queria para minha vida. Que bacana. Eu já tinha determinado o que eu queria para minha vida. Então, eu não queria ser sombra de ninguém. Determinação aí não falta, né? Não. Eu namorei um que eu namorei mais tempo, um cara muito poderoso, família poderosa, um dos maiores acionistas da GE. E a gente estava caminhando para casar. Eu desisti de casar com ele porque a mãe, muito rica, socialite, ela vivia tentando me mudar. E ela disse que eu tinha que mudar porque a sociedade que, né, o filho dela pertencia, eu tinha que mudar. Às vezes um jeito de falar, um jeito de agir. Mulher, naquela época, hoje não tanto, mas naquela época as mulheres eram mais submissas. Elas eram realmente a mulher do, né? E eu nunca quis ser a mulher do. Eu sempre quis ser a Lúcia Abadia. Então, eu não casei com rico, não foi por falta de oportunidades, mas porque realmente eu não entendo que eu queria ser a mulher de tal pessoa, eu queria ser a Lúcia mesmo. Que bacana. E você conseguiu, né, Lúcia? Porque hoje todo mundo sabe quem é a mulher, Lúcia Abadia, né? Olha, eu penso assim, até não sei como que é a repercussão lá fora de mim. Eu sei que, para mim, pelos desafios que eu enfrentei, eu me sinto muito feliz por ter conseguido ter uma família, né, maravilhosa. Com 20 anos já tive minha primeira filha. Com 25 eu já tinha 3 filhos e continuei trabalhando. Eu nunca parei nenhum dia de trabalhar, a não ser o dia que eu ia para ter o neném. Então eu ia e ainda chegava atrasada. As 3 vezes eu cheguei atrasada para fazer a cesariana. Aí o médico reclamava e eu falava assim para ele: doutor, eu dei cheque pré-datado para pagar meu parto. Porque era o cheque. Eu tenho que pagar o cheque, então deixa eu trabalhar. Então, eu tive com 25 anos, já tinha 3 filhos, né? Ainda tinha minha família, que ainda bastante pessoas da minha família era comigo. E então, assim, mas eu olho minha trajetória, né? Tirando uns lapsos que eu saí do mercado imobiliário, montei empresa de paisagismo em Minas, quando eu fiquei grávida, eu achei meio difícil continuar em São Paulo, tendo neném, e eu não queria entregar meu neném na mão de uma pessoa para cuidar. Eu confiava na minha mãe, na minha irmã. Então, eu voltei, fui para... Minha família morava em Poços de Caldas nessa época. E aí, eu fui para Poços. Aí, lá, eu montei uma floricultura. Uma empresa de paisagismo. Tudo a ver. Não, e você vai rir mais ainda do que eu vou te falar. Com você. Eu montei uma enorme de uma floricultura. Eu vendi meu apartamento, vendi tudo, montei a floricultura maior da cidade. Porque eu sempre fui de coisa grande. É a sua cara também, né? Mas eu não sabia nem o nome das plantas. As pessoas chegavam, eu inventava o nome e falavam que era um nome científico. Mas eu vou te falar. Comerciante, né? Não, eu inventava um nome científico. E aí, o que aconteceu? Foi um sucesso, porque depois eu aprendi, eu sou rápida para aprender, porque tem desafio, eu tenho que dar um jeito. Aí aprendi ao ponto de eu ser contratada pela Olambra para fazer a exposição Expoflora itinerante. E eu fui fazendo todas as festas agropecuárias. Isso é poder, hein? Eu te vejo pouco como uma tempo, mulher poderosa, eu fiquei de só verdade. 3 anos, reformei, ó. Poços de Caldas, a praça, eu vou contar essa história porque é muito bonita. Poços de Caldas é uma cidade muito linda turística. E o centro da cidade, que é a Praça das Rosas, ali onde tem o Palace Hotel, estava muito judiado, estava muito abandonado, as rosas estavam mortas, estava um centro morto. Eu cheguei para o prefeito e falei para ele, falei, olha, nós temos uma cidade turística, uma cidade maravilhosa e que tem os pontos turísticos destruídos, principalmente a praça principal da cidade, que é o cartão postal da cidade. Palace Cassino, a praça da frente do hotel, que o hotel ainda estava nessa época, ele era do Estado, né? Era uma autarquia, depois que veio para ser uma concessão. Aí eu falei, a gente precisa transformar isso num centro vivo.
porque está um centro morto. Ele falou, mas o que você sugere? Eu falei, sugiro uma revitalização desse centro. Mas você faria essa revitalização? Faria, faço. Que incrível, que incrível. Fiz. Mudei os pisos lá, colocamos aqueles bancos que tem lá. Se você vai lá, você vai ver que tem banco. Tem umas abóbadas em cima do Palace Cassino, que você vai ver que é uns vasos de cimento, foi meu pai que fez, tá? E a fonte luminosa, que era maravilhosa, que antigamente estava detonada. A gente reformou todinha a fonte luminosa. Não fui eu, claro, que foram empresas, eu criei o projeto. E aí o prefeito, em minha homenagem, ele colocou a placa lá, quando ele foi reinaugurar, de Centro Vivo. Se você olhar, você vai ver que tem uma placa, João Batista, que é o nome do, na época, Luiz Antônio Batista, que era o nome do prefeito, e lá está lá, quando foi reformada, que colocou o nome desse centro de Centro Vivo. A gente repaginou todinho o miolo ali de Poços, e é quando eu vou lá. Então, morei em Poços 12 anos, mas fiquei no mercado de paisagismo, que aí eu fui fazer a rodoviária nova de Poços, fui eu que fiz o paisagismo, as cidades vizinhas, Campestre, Guaxupé, fui eu que fiz os paisagismos das praças. Quantos projetos, hein? Não, e projetos lindos. Teve um que vocês vão morrer de rir. O cemitério de Campestre, é uma cidade pequena, eu inventei de cobrir o cemitério todo com primaveras. Né? E aí eu fiz um monte de túnel e plantei as bougainville, que é as primaveras. E aí ficou tudo coberto com túnel. Então não parece os túmulos, foi lá no interior. O pessoal tem mania de quem faz o maior túmulo, né? É sério. Quem tem o maior mausoléu. E ficou coberto, mas cheio de flores. Então você entra no cemitério, não sei como está agora, mas era gostoso, era bonito, era florido. Que bacana. Então foram muitos projetos, assim. Mas depois eu desisti do mercado. Eu vou te falar por quê. Porque tinha muito funcionário. E vou te falar, não é fácil trabalhar com muita gente. Porque eu sou muito exigente. E eu sempre gostei das coisas o máximo que eu pudesse. Se eu vendesse uma coisa, eu queria entregar aquilo e mais um pouco. Eu sempre quis entregar aquilo e mais um pouco. E hoje em dia, trabalhar com mão de obra, naquela época já era difícil, agora é até pior. Você não consegue. As pessoas para pensarem igual a gente, né? Como a gente quer. Aí voltei para o mercado imobiliário, lá mesmo, em Poços, e fui um sucesso. Modéstia à parte, eu era a melhor corretora de Poços. Em 1997, eu, além de ser a que mais vendia, eu estava mega bem. Tipo, o melhor apartamento da cidade eu tinha. Que legal. Tinha uma coleção de carro importado. Então, assim, em pouco tempo. Porque quando eu falo assim, não, eu vou virar a página, eu viro mesmo. Você sempre foi uma corretora de sucesso. Eu sempre fui. Com certeza. Graças a Deus. A profissão é maravilhosa, né? É. E a sua vinda para cá? Aí você veio para Paulínia? Não. Vim. Paulínia ou Campinas? Que você vem Paulínia. Paulínia, né? Eu vim para aprovar uns loteamentos do Dr. Benedito Dias Carvalho, que foi um ex-prefeito. E ele tinha umas áreas em Paulínia e ele queria que eu fizesse. Eu conhecia ele em Poços de Caldas, porque ele foi morar lá. Ele comprou uma madeireira de um amigo meu cliente, e meu cliente quis que eu avaliasse os imóveis que ele deu como parte de pagamento. Fiquei amiga do Dr. Benedito e vim para Paulínia para fazer o andamento dos projetos dele, desenvolver os loteamentos para ele, um industrial e um residencial. E aí, na época, o prefeito era o Dude, era um outro prefeito aí. Foi em 1998. Aí vim, conheci, amei a cidade estava muito bonita, muito arrumadinha. E aí comecei a mexer né? Na verdade, na época, minha família foi totalmente contra eu sair de Poços. A gente estava muito bem lá. E era um risco, né? Sair é um desafio novo. Uma vida totalmente estabilizada. O que ela vai lá mexer numa cidade que tem uma panelinha, que a panelinha já se faz negócio? E foi isso que aconteceu, viu? Passei bem apertado no início. Eu tive que vender imóveis em Poços de Caldas para comer o dinheiro aqui em Paulínia. O começo não foi fácil para mim. Mas fiz os empreendimentos. Eu fiz o Atenas, o residencial Atenas. Foi o primeiro que demorou bastante para aprovar, porque aí entrou o Edson Moura e teve muitas confusões, eu não vou entrar no mérito agora. E depois aprovei o Master, que era o empreendimento industrial, que vendemos tudo no lançamento. E aí fiquei em Paulínia. E você gosta muito de mexer com área, com essas coisas. Áreas. Né? O meu forte áreas, eu vou te explicar por quê. Porque sempre gostei de desenvolver os empreendimentos. Eu gosto de fazer o seguinte, quando eu acho uma área, eu gosto de idealizar ela pronta. O que cabe nessa área? Qual que é o atrativo dessa área? Dá para fazer prédio, dá para fazer casas, dá para fazer loteamento. Desde muito cedo eu gosto de áreas. E eu tive uma sorte, mais uma bênção de Deus, de conhecer a família da Jandira Pamplona, que é uma
uma super mulher, né? Uma mulher incrível. Eu não tive a honra de conhecê-la, mas eu conheci os seus netos, que são quase todos meus clientes. E essas áreas todas aqui em frente ao Shopping Dom Pedro, inclusive o próprio Shopping Dom Pedro, Le Monde, todas essas áreas, até Paulínia é da família, né? Então, 1.200 alqueires de terra. Bem grande, né? Ainda tem muita área para ser desenvolvida, vai ser desenvolvida, a gente tem algumas já desenvolvendo. E aí eu conheci essa família, são áreas realmente diferenciadas e tem sempre clientes. Aí eu tenho um banco de áreas muito grande, né? A região me deu muitos privilégios nesse sentido de áreas. E o networking também, né? A importância do networking em tudo isso é muito grande, né? Sim. Você tem um network muito forte, né? É que assim, eu não perco a oportunidade, Paulo. Eu vou no avião para Brasília, eu conheço meu vizinho do lado e eu vou fazendo negócio com ele. Tá certo. Eu chego em Brasília, estou hospedada no hotel, porque nesse meio tempo também peguei processos para cuidar em Brasília, no STJ. E aí eu faço relacionamento. Todo lugar que eu vou, eu faço relacionamento. E assim, não é relacionamento forçado, é relacionamento que acontece. Verdadeiro. É intencional, né? Que tem que ser, né? Mas... Não, mas às vezes não é. Às vezes você conhece a pessoa sem nem saber quem ela é. E depois você descobre que ela é a top lá, que vai poder abrir uma porta a mais para você. E você conheceu de uma forma inesperada. Que é o que eu acho que acontece com você também, com tudo que você tem feito. Você começou a partir para esse nicho de alto padrão. Eu tenho certeza que foi uma porta que abriu a outra, que abriu a outra, que abriu a outra. Acontece todo dia. É isso. Acontece todo dia. A gente não pode ter medo de abrir as portas, sabe? Eu falo sempre isso. As portas nunca estão fechadas. Todas estão abertas. Depende de você virar a maçaneta. As pessoas têm medo, às vezes. As pessoas mesmo se auto-sabotam. Elas não acreditam no potencial, entendeu? Eu acredito muito nisso que você falou. Lúcia, Totalmente. e aproveitando falando de medo, você é uma mulher tão bem-sucedida, qual é o seu medo? Você tem algum medo? Eu tenho, claro, acho que todo mundo tem. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com o filho, com alguém da minha família, com alguém, irmão, eu tenho medo. Eu não tenho medo da morte em si, porque a morte eu vejo como uma passagem mesmo, eu não encaro a morte de uma forma triste, mas eu não quero ver sofrer pessoas da minha família ou amigos, todo mundo que eu sei que está sofrendo eu quero ajudar, é isso, eu tenho medo disso apenas. E tudo isso que você conta, né, é assim, eu vejo que você se deu muito bem em tudo, né, assim, e o que te leva, o que você pode falar para quem está ouvindo que faz essa mulher, né, ser bem-sucedida em tudo o que se propõe a fazer? Qual é a palavra, qual é a ação? Primeiro é fé. Tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. Eu sempre coloco Ele no comando, eu sempre falo isso, Deus no comando na minha vida, sempre. Então, a palavra que move a minha vida é Deus no comando. Palavra não, eu falo a frase, Deus no comando sempre. E em segundo é determinação. Porque se você não tiver determinação, você não vai chegar nunca a lugar algum. Então, você tem que ser teimoso, você tem que ser insistente, você não pode desistir no primeiro obstáculo, você tem que forçar, até você conseguir o que você quer, o teu objetivo. Muita gente desiste muito fácil das suas intenções. Ele tem um sonho, mas ele não luta pelo seu próprio sonho. Então, a primeira coisa que eu acho que tem é fé, e a segunda é você acreditar e ter determinação. Acreditar, ser resiliente, né? Eu vi na sua história, né, e outro dia conversando com o Paulo, hoje o pessoal costuma usar o vitimismo, né, para justificar o não fazer. E esses dias eu conversando com o Paulo perdeu a mãe, o pai muito cedo, e ele falou uma coisa exatamente assim, que ele nunca usou de perder a mãe, né, ou o pai muito cedo como um problema na vida dele. Um e amuleto, eu vi né? isso, você falando, né, que a sua mãe colocou você cedo para ajudar, e isso não foi um empecilho, não foi, eu sou assim porque minha mãe fez isso para mim. Usou. Na verdade, isso fez com que eu virasse quem eu sou. Se minha mãe não tivesse colocado eu cedo para trabalhar, eu não teria vencido. E se meu irmão não brigasse tanto comigo, eu não seria quem eu sou também. Porque eu não teria saído de casa e teria ficado no interior, casado lá com algum lá, uma pessoa, e ficado lá no interior criando os filhos. Eu não teria vivido tanta coisa que eu já vivi. Então, até o meu irmão, ele fala, mas eu fui muito bravo com você. Eu falei, graças a Deus.
E na hora, às vezes, a Graças gente a não Deus. entende o recado na hora, né? Na hora a gente não entende, né? Mas depois Sim. lá na frente que a gente vai perceber, né? Deus, para tudo, tem uma explicação. Eu vou contar um episódio rápido aqui para vocês entenderem o porquê da minha fartura. Eu tenho muita fartura em casa. Minha casa, assim, almoça 15 pessoas quase todos os dias e assim, é muita fartura mesmo. Tudo que eu vou fazer de festa, eu faço para sobrar ainda. E eu vou nas comunidades, eu ajudo muitas comunidades. Faço com todo o meu coração. Não divulgo essas coisas porque eu faço com o coração. E quando você faz com o coração, você não tem que divulgar, tá? Mas assim, eu ajudo e gosto de ajudar quem eu posso ajudar. E a fartura, para mim, é a palavra mágica. Por quê? Porque quando eu morei e fui dividir um apartamento com as meninas lá em São Paulo, eu não tinha dinheiro mesmo, muitas vezes, para comprar comida. Não tenho vergonha de falar. Um dia eu cheguei muito cansada do trabalho e tem uma das meninas que moravam comigo, ela era modelo. E ela fazia um sopão, sabe aquele sopão de aipo, de não sei o que, para não engordar. Eu cheguei com tanta fome, peguei 2 conchas, juro para vocês, peguei 2 conchas, coloquei uns temperos, que era aquela coisa meio sem gosto, e comi as 2 conchas da sopa dela. Pois ela chegou, acho que ela media com a fita métrica. Eu não tô brincando. Ela viu que eu tinha comido e ficou falando um monte para mim, me humilhou horrores por causa de 2 conchas de sopa. Aquele dia eu fui dormir chorando e falei para mim mesma, na minha vida jamais vai faltar comida. Nunca mais vai faltar comida. Eu posso deixar de comprar uma coisa ou deixar de comprar outra, mas a comida vai ter fartura na minha vida. E aquilo realmente virou um mantra para mim. Então, a minha vida sempre depois, muita fartura mesmo. E assim, em casa, quando eu vejo, e assim, a despensa abarrotada, eu vejo que tá faltando umas coisinhas, eu falo, meu marido, corre pro mercado. Então, a gente tem fartura. Assim. E quantas pessoas chegam em casa para comer? Chegar a 20 tem, chegar a 40 tem, chegar a 100 tem. E leva ainda. Eu mando levar. Né? E eu gosto de ser assim. Eu vou no Ceasa comprar frutas, eu vou te comprar de caixas. E eu chego lá em casa, eu distribuo para todo mundo. Minha mãe, dá para os irmãos, dá para o sobrinho, pode distribuir a fruta. Porque eu gosto daquelas frutas melhores, né? E aí eu compro um box específico lá que tem as frutas de exportação. Então eu gosto de comprar e só vende caixa. Então eu vou lá e compro de caixa. E aí todo mundo fala, nossa, toda semana tem feira lá na Lúcia. Tem feira mesmo. Então, assim, eu sou farturenta. Até tinha candidatos a prefeito que ia na minha casa 1h da madrugada, que eram amigos, e eles falavam assim, vamos lá na Lúcia, porque a senhora tem comida lá, porque a casa dela é farturenta. Que gostoso, né? História bonita, mesmo. Hein? Para fechar, Lúcia, que conselho você daria aí para quem está começando ou para quem ainda não alcançou os resultados que gostaria? Olha, o que eu falo até para os meus corretores, eu faço sempre aulas motivacionais lá no meu escritório, e eu falo sempre para eles assim, primeira coisa que você tem que fazer é gostar de você, acreditar em você, confiar no seu potencial. Esse é o primeiro item, na hora que você acorda, levanta, abre o olho, acredita em você. Deus está ali te cuidando, mas você tem que acreditar em você. É a primeira coisa que tem que acontecer. Primeira coisa é você acreditar em você. E acordar, independente do que esteja acontecendo, com um sorriso nos lábios. Porque isso muda tudo o seu dia. E dá o bom dia para quantas pessoas você conseguir encontrar e dar o bom dia. Porque isso reverbera. Isso te faz bem para outras pessoas. E aí, a hora que você chegar no trabalho, que enfim você entrou, você tem que entrar ali com um pensamento positivo, que você vai fazer o melhor naquele dia e você vai conseguir alcançar o objetivo. Porque quando você já entra com um pensamento positivo, a chance de dar errado é mínima. Olha lá o mais. Então, usa sempre o positivo. O positivo te traz. Então, as pessoas que ainda não alcançaram, é porque elas, indiretamente, elas estão se auto-sabotando. Sabe? Elas mesmas não estão confiando nela. Eu falo porque eu tenho pessoas também na minha equipe que se auto-sabotam. E todo tempo eu falo, você tem potencial, você tem potencial, você tem potencial. Não adianta. A pessoa tem que saber que ela tem o potencial. Ela tem que valorizar quem ela é, né? A primeira pessoa que te valoriza é você mesmo. E depois os outros vão te valorizar também. Então, o que eu falo para os iniciantes, para as pessoas como eu, que começou na vida aí, como várias coisas que eu fiz, mas o meu foco sempre, 37 anos eu estou no mercado imobiliário, e que foi o que eu construí hoje, o meu patrimônio, eu devo 90% ao mercado imobiliário. Criei meus filhos, formei meus filhos, todos têm casa própria, todos têm seus negócios, desse mercado imobiliário. Então, eu falo sempre isso. Quando eu morava de aluguel, e eu não sabia nem se um dia eu ia ter uma casa para morar, e depois eu tive casa, e hoje eu tenho casa nos Estados Unidos para férias, eu tenho casa de campo para as férias, eu tinha até pouco tempo casa de praia, eu vendi porque realmente estava usando pouco. Então, eu falo assim, gente,
Se eu conseguir sair daquela situação que eu tinha lá atrás, que era uma situação bem difícil, e cheguei a esse ponto de poder falar, poxa, eu tenho uma casa na Disney. Quem diria que um dia eu ia ter uma casa? Eu tenho uma casa de férias. Vou comprar outra para negócio. Então, assim, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. O que depende é ter a determinação que eu tive. Sim. O primeiro passo é acreditar, né? Acreditar. Esse é o primeiro passo. E depois dar o passo também, né? Não adianta só acreditar e não dar o passo. Não né? adianta. E tem que dar o passo acreditando no passo. Porque você entrou, agora vamos falar de você. Vou jogar a bola para você agora. Vocês dois, quando vocês decidiram seguir nesse nicho de alto padrão, vocês também enfrentaram muitas barreiras. Eu tenho certeza disso. Muita. Na verdade, a gente virou alto padrão sem ser. Foi isso que aconteceu. Foi a primeira coisa que eu fiz. O mercado é um mercado muito restrito que vocês entraram. É um mercado muito nichado, que poucos entram. Porque também é difícil vender alto padrão. Não porque o alto padrão não tem público, é porque é muito específico. Sim. E quem tem muito dinheiro, eles são muito exigentes. São seletivos. Totalmente. Então, eles também vão escolher muito, né? Porque eles têm muito dinheiro, então eles querem o melhor. Então, quando você entrou, por exemplo, eu te conheci lá atrás, na verdade, no início. Eu já comecei a te seguir quando você estava começando. Eu lembro disso. Depois a gente se encontrou, mas antes de se encontrar, eu já ficava te seguindo lá atrás. E realmente me impressionava com os vídeos e tudo mais. Então, eu vou jogar bola para vocês. Né? Eu fiz aí tudo a minha vida, agora eu vou fazer a pergunta, agora eu vou ser entrevistadora. O que fez vocês também decidirem por esse mercado que vocês estão e o que foi o plus que vocês acharam quando começou? Por que vocês continuaram e falam assim, agora nós estamos numa outra posição? Estão mesmo. Qual que foi esse up? Foi exatamente isso que você acabou de falar, pensamento, vontade, né? Surgiu aquela vontade de mexer com imóveis alto padrão. Eu percebi que vender uma casa de 500 mil, uma de 5 milhões, é mais fácil vender de 5. O trabalho é o mesmo, quando não é mais fácil, entendeu? E eu aprendi, vou atrás do cheque grande, né? Vou atrás do... O trabalho vai ser o mesmo, se eu posso ganhar 200, 300, por que eu vou ganhar 20, 30, né? Então, essa foi... E o que você falou do pensamento bate muito com isso, porque a primeira coisa que aconteceu na nossa virada foi que a gente se posicionou como alto padrão. Foi a primeira coisa. Pô, a gente quer mexer com alto padrão. Só que eu não tinha clientes ainda para alto padrão e não tinha os imóveis, que é difícil, você sabe. Difícil. Até você me procurou uma época muito por conta dos imóveis, você lembra disso. E aí a gente se posicionou, né? Foi quando a gente virou, quando nasceu o Paulo Mais Negócios, inclusive, né? Porque... Foi muito legal. Paulo César virou Paulo Mais Negócios, né? A nossa imobiliária era Mais Negócios Imobiliários, aí virou Paulo Mais Negócios. Então a gente se posicionou, começou a fazer um trabalho, acreditamos no trabalho, né? Acreditamos e fomos dando passo todo dia, buscando muito conhecimento que a gente fez. E as coisas começaram a acontecer, porque a energia, né? A energia, o pensamento, a vontade, a determinação que você falou, tudo isso foi virando. E nós viramos o Paulo Mais Negócios e a referência em alto padrão em 2 anos. Sim. Em 2 anos. Foi. Em 2 anos. Foi um estouro, nós fazemos frente para imobiliárias de 40, 50 anos no Tem mercado uma passagem de Campinas, muito legal. que é enorme, né? Tem uma passagem muito legal, porque quando a gente decidiu que a gente queria fazer alto padrão, eu falei para o Paulo assim, Paulo, a gente não consegue, por quê? Por que a gente não consegue as casas alto padrão? Todo mundo posta. E assim, mas ele falava, calma que vai chegar, calma que vai chegar. Eu sou muito otimista. Muito, extremamente otimista. Mas é isso que faz a vitória. Extremamente otimista. E aí a gente foi construindo, e foi isso que ele falou mesmo, a gente já se posicionou como alto padrão, e as coisas foram acontecendo. E é aquele negócio, né, Lúcia? O resultado fala por si só, e a gente começou a mostrar o resultado, e as pessoas começaram... Entregamos um trabalho totalmente diferente, né? Nós pegamos o mesmo e fizemos algo diferente, né? Não, vocês fizeram... Eu acho que vocês criaram... Minha visão aqui também de experiência no mercado. Vocês alavancaram um setor e que muitos estão usando de inspiração. Sim, eu acho ótimo isso. Para fazer, eu quero fazer um nível seu. E eu acho maravilhoso isso que você falou. Você até citou isso agora. Eu acho bacana. Inclusive, conte comigo para o que você precisar. Eu acho bacana o que você falou, porque a gente vem um pouco mais de trás, você deve ter passado muito por isso, que corretor esconde fachada de imóvel, esconde um monte de coisa do que está fazendo, né?
E tudo isso mudou. Eu, por exemplo, eu estou dando uma mentoria para corretores alto padrão, entendeu? Eu estou formando pessoas para fazerem o que eu faço. Sim. Porque isso é importante para a gente Claro. subir o nível da Claro. nossa profissão, do nosso mercado, Sim. né? Quanto mais bem visto o corretor for, melhor. Melhor. Né? Eu falo isso para os meus corretores todos os dias. Acontece o seguinte, e você fez isso muito bem. Alguns são muito tímidos, não têm muita coragem. Eu falo assim, gente, olha, se eu tiver que ser a dona do escritório e fazer o investimento alto que eu estou fazendo agora, um escritório de alto nível, e vou ter que também sair para vender ou fazer vídeos, eu não preciso de corretores. Exatamente. Eu falei isso para eles agora, há poucos dias. Eu tenho essa dor, viu? Porque eu invisto um dinheiro muito alto, estou gastando bastante numa nova estrutura, eu invisto muito em publicidade todo mês. E para eles, porque eu realmente não atendo cliente mais, eu só clientes diárias. Tá certíssimo. O meu negócio é só fazer o desenvolvimento de cidades inteligentes. Então, eu desenvolvo os projetos, só grandes projetos, áreas de mais de 1 milhão de metros quadrados. Então, eu já desenvolvo bairros inteligentes. Que bacana. Tá? Então, eu estou fechando parcerias com multinacionais para desenvolver esses projetos já com as tecnologias avançadas das multinacionais. Então, hoje, meu segmento é criar cidade inteligente, bairros inteligentes. Então, são grandes áreas, eu crio o master plan, desenvolvo esse master plan, né? Aí eu coloco prédios, casas, comércios. É um master plan, essa que eu estou fazendo aqui, que é do Adolfo Lindenberg, tem 4 milhões e 600 mil metros. Meu Deus. É atrás do Ceasa ali, uma área grande. Ali vai ser uma cidade incrível, uma cidade, porque é uma nova centralidade. Lá vai ter tudo, que a pessoa não precisa nem sair de lá. Claro que ela vai aqui no shopping, quer vir aqui, mas lá vai ter tudo. Então, eu desenvolvo agora projetos de master plan de bairros grandes, de novas centralidades. Áreas mínimas de 1 milhão de metros quadrados. Então, por isso que eu estou sendo convidada para ir para o Rio, para o Nordeste, para Florianópolis. Estou desenvolvendo um projeto enorme em Florianópolis, lá na cidade de Tijucas, é colado ali. Então, assim, um monte de coisa interessante a gente está desenvolvendo de cidades inteligentes. Eu não queria voltar a vender imóvel. Nem precisa, né? Não, mas eu gosto de atender. Então, quando eu vejo que o meu corretor não está atendendo adequadamente um cliente, eu ajudo a atender e eu fecho a venda. Não tem uma venda que eu perco. Eu tenho certeza que quando você senta numa mesa, você fecha a venda. Eu não perco venda. E eu brinco que ainda não vendo um lote, eu vendo no atacado. Eu falei, a presença se eu sento na mesa, eu vendo 10. A presença que você tem na mesa é uma inveja boa, de verdade. Eu acho maravilhoso. Eu não perco venda, Paulo. Eu acredito nisso. E assim, eu falo para meus corretores, gente, se for para eu fazer esse trabalho, eu não preciso de corretor, eu vou fazer sozinha. Eu penso igualzinho. Eu vou montar a imobiliária elite, vou colocar 6, 7 só ali e eu vou voltar a atender clientes. Porque eu acho que a gente tem lá 30, 40, às vezes mais corretores, mas não é questão deles não poderem, porque tem muitos com muita capacidade lá no meu escritório. Está faltando para eles essa coisa, sabe, de acreditar mais. Eles não enxergam isso, né? A verdade é essa. Eles não se adaptaram à era digital ainda. Absurdo, né? Não tem Você como, entende? né? Eu fico... Como pode uma pessoa, nós estamos em 2023, no século 21, as pessoas vendo que hoje o grande negócio é você estar na era digital. Não, tem 100%. E eles não estão. Então, assim, eu tô falando uma crítica, eles vão assistir isso, e eu quero que assistam, não sirva só para eles, sirvam para todos os corretores. Né? Quem não for para a era digital, quem não tiver uma equipe como essa que você tem, que não estiverem se inovando, vai ficar lá para trás. Não vai ser vendedor, não vai vender. Hoje a gente tem que ser influenciador, tá? Tem um lema assim, né? Que ou é ponto com ou é ponto fora, né? É ponto fora, Eu penso igual. Então você tá indo numa linha que você tá mostrando realmente para as pessoas, pelo menos na nossa região, que era bem pobre disso, de qualidade de vídeos e material, a gente não tinha, nem das grandes. Você vê aí as grandes. Sem dúvida. E fala até por mim, eu também não tenho. Aí você vai falar, por que não tenho? Vou te falar por quê, Paulo. Não porque eu não queira, não tenho tempo de fazer. Eu acredito. Mas agora eu vou ter tempo, eu vou fazer um reposicionamento da minha marca. E por que eu não fiz também? Eu vou te falar, eu vendo muito, mesmo não tendo essa divulgação. Não tenho dúvida disso. Mas eu preciso que o meu escritório venda muito. Sim, é isso porque mesmo. Ele tem um custo alto para mim. Ele precisa bancar o custo dele, sobrar um dinheiro, senão para que eu vou ter? E é bom para os corretores também, né? Eu quero todo mundo ganhando dinheiro. Meus corretores, quando eles ganham menos do que eles estão acostumados a ganhar, tipo assim, tem um corretor meu que ganha bastante. Quando ele baixa ali a régua dele, eu já vou lá e cutuco. Mas peraí, teu potencial é muito mais que esse. Porque tem as metas lá, né? E eu falo, tua meta tá baixando em vez de subir. E ele tem alguns meus que são muito, muito potencial. Tem, eu conheço alguns. Então, e eles têm muito potencial mesmo. Então eu falo, gente,
Sobe a régua, sobe a régua. Vocês vão aumentar essa meta de vocês, não é baixar, é aumentar. Então eu fico ali cutucando, porque eu quero eles ricos. Mas Eu isso quero mesmo. eles com carrão, eu quero eles comprando casa, eu quero ver eles crescendo, prosperando. A minha alegria é quando eles chegam para mim e falam, Lúcia, eu acho que eu vou montar meu escritório porque eu estou muito bem. Não é que eu fico triste que eles saem, porque eles estão crescendo, eu estou feliz porque eles estão crescendo. É isso mesmo. Tem uns que foram montar e voltaram, porque não deu certo. Eu aceito de volta, porque o cara é bom. Deixa ele arriscar um pouco, talvez dê certo. Mas se não dá, aceito de volta. Não tem... Se é bom, eu aceito, porque eu não vou aceitar. Tá certo. Mas eu acho que a minha intenção é que eles prosperem e que eles consigam alcançar valores que nem eles imaginavam de receita. Você com seus imóveis, o que vou ter que te fazer agora uma proposta, viu, gente? Vai me pôr na parede, hein? Vou colocar aqui ao vivo, você coloca isso lá, hein? Vocês Compromisso não cortam. público. Você não Compromisso cortem público. essa parte, hein? Não, Paulo, porque assim, de verdade, eu já te fiz essa proposta lá atrás, nós tínhamos um possível escritório aqui em Campinas, acabou que eu repassei esse escritório para uma outra pessoa, e agora eu vou inaugurar um escritório boutique. Maravilhoso. É um escritório que não é um escritório gigante, mas é um escritório boutique. E esse escritório, a gente gostaria de ter parceiros do seu nível, né? Até porque essas casas que você tem de alto padrão, a gente não tem lá, tá? E sou muito modesta e, ao mesmo tempo, eu falo para você, eu acho que nós precisamos dar esse plus que você já deu. Então, para que eu vou inventar a roda se você já está com a roda aí? Entende? Então, aqui um pedido, né? Vocês vão pensar de a gente fazer uma parceria. Porque os meus clientes, eles não estão só em Paulínia. Meus clientes têm clientes de São Paulo, tem clientes do Brasil. Eu já atendi clientes em comum, né? Comum. Com o seu gerente, Sim, né? Que é o Galani. É o Galani. Fora do comum, uma pessoa fora de série. Então, a gente pode trabalhar juntos. A parceria assim, tá feita. Parceria já está feita, Tá. mas eu quero uma parceria Tá além do feita que já de está. sempre. Vamos conversar sim, Vamos com montar certeza. o site Uma Paulo parceria- Mais e Abadia. Uma parceria de sucesso. Vamos fazer uma fusão Paulo dos Mais nomes. e Abadia. Eu acho que vai dar samba Maravilhoso, isso. Vai. maravilhoso. 2 nomes fortes, Bom, né? eu acho que... A gente quer agradecer, viu, Lúcia, imensamente sua presença. Eu Olha, que agradeço. deve ter inspirado, vai inspirar muitas pessoas. Com certeza. Mas eu posso falar, me inspira. Eu acho muito linda a sua história, eu acho muito bonito de ver essa garra, essa vontade que você tem. Uma super mulher, uma super mulher. E assim, nosso encontro foi um encontro breve, mas você viu que ficou marcado. Ficou. Tanto que quando a gente pensou na primeira pessoa, eu falei, a Lúcia. A Lúcia... Obrigada, e assim, você pode até não saber, mas eu amo vocês mesmo. A gente não tá É tão recíproco, junto. é recíproco. Porque eu sou fã de vocês. Sim. Eu Que legal. vejo a sua mensagem do dia, ela me anima Tá também. vendo? Sabe? Então, eu acho que a gente tem realmente uma ligação. Eu falo que nada é por acaso na vida, né? A gente fica muito lisonjeado ouvir isso de você, viu? De verdade, porque a admiração nossa por você é muito grande, né? E a minha muito por grande. vocês. É muito Então, a grande. gente tem essa... E Acho assim, que é um presente eu fico tão feliz que vocês estão crescendo tanto. E assim, de verdade, Paulo, eu até falei isso no início. A gente nunca vai ser concorrente, sabe por quê? Não, eu Porque cada um faz o seu melhor. Você faz muito bem o que você está fazendo. Obrigado. E assim, o que você precisar de mim também em áreas, você pode contar Sim, comigo. sim, porque de verdade não é o meu mercado e eu nem quero entrar nesse mercado Sim. porque meu foco são as casas. É o nosso mercado. Eu aprendi... Não, você não vai falar que você não quer entrar. Porque você vai ser meu parceiro. Pode ser que a gente venha, né? Dá Vai muito saber, dinheiro, né? dá muito dinheiro. As coisas mudam, né? Dá Eu gosto muito de dinheiro, eu gosto bastante Lúcia, de isso aqui é dinheiro. uma lembrança por É, você só ter uma aceitado lembrancinha. participar do Obrigada, não nosso precisava. podcast. Pra mim é um Espero que presente você estar aqui. goste. Já é um presente estar aqui com Não, vocês. pra gente também. E eu tô muito feliz. Recíproco. E olha, deixo aqui já o convite para vocês. Já está aceito. Nós vamos fazer uma inauguração lá, vou convidar inclusive a sua equipe para fazer pra Muito gente. legal, legal. muito legal. Nós vamos montar lá um podcast lá, nós vamos fazer toda semana. Que legal. Que legal. Um dia de entrevistas e conversar com pessoas. Bate-papo, né? Dono de construtoras, loteadoras, Que legal. pessoas como vocês incríveis no mercado Conte imobiliário. E vocês vão ser o primeiro. Assim como eu fui a primeira aqui, vocês vão ser o primeiro. Legal. Para um dar sorte pro Já outro. está combinado. Ai, que chique, hein? Agora eu vou ter que fazer um bom lá Do também. podcast. Eu vou ter que fazer um bonito lá também. Bom, com bacana. A certeza. gente só tem a agradecer, Eu que tá? Sua agradeço, muito participação. obrigada. Nós chegamos ao final do nosso primeiro podcast. Tenho certeza que foi totalmente inspirador para vocês, né? Na próxima semana tem mais, né? Acompanha a gente aí no Spotify, no YouTube, no nosso Instagram, Paulo Mais Negócios.
E não se esqueça, né? Pensou em imóveis alto padrão, Paulo Mais Negócios. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira edição do Paulo Mais Cast. Nós criamos esse podcast para trazer para você muita informação, muito conteúdo legal. E vamos começar hoje como, Luciane? Com a Abadia. Não, amor, é a frase do dia.